Uh-oh. Os 11 integrantes do STF ganharam a taça de novo em 2024. No ano passado, o STF foi contemplado com o troféu Viajante da Maionese por aquela encenação do 8 de janeiro, por classificar como terroristas gente simples, oriunda de cidade do interior do país, com 46 anos em média, quase 500 eram mulheres. Infelizmente, o que parecia teatro se transformou em filme de terror. Vieram condenações com penas pesadas de 12 a 17 anos, média de 15 anos. Nos Estados Unidos, a mesma média foi de 2 anos pelo mesmo delito. Nos Estados Unidos, só uma meia dúzia foi acusada de tentativa de abolição violenta do Estado, por defender isso abertamente. Os demais pegaram penas leves, penas pelo que fizeram de fato. E os que pegaram prisão, muitos só passavam a noite na cadeia, concessão dos juízes para que os condenados não perdessem seus empregos. Isso é o equilíbrio que deve pautar a conduta de juízes dignos do cargo. Já aqui no Brasil, ao invés de julgados pelas instâncias habituais, como ocorreu nos Estados Unidos, aqui inventaram o juiz único, designado pelo STF para o papel, sabe de quê? De carrasco do 8 de janeiro. Alexandre de Moraes, com o inexplicável apoio dos demais ministros do STF, transformou exceção em regra geral, tratou todos os viajantes da maionese como terroristas, jogou todos na masmorra. Preciso repetir, porque se trata do mais grave, a cruel omissão dos demais ministros, um compadrio inexplicável por violar princípios democráticos. A corte é composta por 11 e não por um. Sabe por quê? Porque o esperado é que dirijam, que um vigie o outro, corrija quando sai da casinha. Sabem como se chama aqueles que se unem em uma mesma direção? Chama-se partido político. Já uma Corte Suprema não pode ser composta de juízes 100% contrários à justiça americana em um mesmo episódio de invasão de prédios públicos. Outra coisa grave, bem grave, os réus não foram condenados pelo que fizeram, como ocorreu nos Estados Unidos. A tese sem sentido desse ministro Alexandre de Moraes foi acatada pela Procuradoria-Geral da República, a PGR. Qual era a tese? Se estava lá, então é culpado de abolição violenta do Estado. Simples assim. Não precisa provar quem fez o quê. Este procurador confessou que adotou a tese nesta matéria da Folha de São Paulo. O que é grave, eu repito, é a passividade dos colegas procuradores de aceitar esse absurdo de condenar alguém a penas pesadas baseado em uma ilação. Infelizmente, é comum nesse país o toma lá da cá, a submissão às vontades dos seres supremos com o propósito de obter cargos no judiciário. Os supremos brigam por essas indicações. Esse procurador que não procurou provas é candidato ao STJ. Muitos idosos, muitas donas de casa, teve gente presa que nem estava em Brasília, teve até mendigo preso. Teve o caso de Clériston Pereira da Cunha, o Clesão, pai de família com doenças graves que morreu na prisão, mesmo com parecer favorável à soltura da PGR. Todos os pedidos foram ignorados pelo STF. Mas afinal, houve tentativa de golpe de Estado? Claro que não. Quem disse isso não foi eu, mas o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Ouça o que ele disse. Não havia um líder que dissesse assim: nós queremos, eu sou o chefe, vamos. Não existe revolução sem um chefe. Bolsonaro não podia ser esse chefe por uma razão óbvia, que qualquer um é capaz de entender, se quiser entender. Nenhum general vai arriscar seus 30 anos de carreira para ir atrás de um cara como o Bolsonaro. Ainda mais com a sociedade contra, empresários contra e os Estados Unidos contra. Não tem lógica. Marco Polo, mas tinha generais que queriam dar o golpe e acabaram presos pelo Alexandre de Moraes. Claro que tinha, mas isso não significa nada. O ser humano em geral, ele é impressionável pelo que toma conhecimento. Ele amplia o tamanho daquilo que ele vê.
tinha 0,3% dos generais dispostos a dar golpe. Como é que eu sei? É esse o percentual de gente com coragem de correr riscos e fazer alguma coisa mesmo com todo mundo contra. O Brasil tem mais ou menos 150 generais na ativa e uns 5 mil na reserva. Assim, 0,3% disso dá o número dos que cogitaram golpe, ao redor de 15. Só que, para haver golpe de Estado, precisa muito mais do que isso. Não é com exceção que vai ter golpe. É por isso que não é crime cogitar. A lei exige ações concretas para caracterizar crime. Conversa em grupo de WhatsApp não é ação concreta. Minuta de decreto, muito menos. Sabe quem leva o Bolsonaro a sério? Só quem leva o Bolsonaro a sério são os petistas. É natural. Não se poderia esperar algo diferente de quem leva a sério gente como Lula. Como é que um general vai levar Bolsonaro a sério se até os seus principais aliados romperam com ele? Essa matéria relacionou uma longa lista de desafetos que eram aliados de Bolsonaro. Alguns falando, sabem quê? De incapacidade mental, outros de transtornos. A deputada mais votada em 2018, Joyce Hasselmann, 1 milhão de votos, ex-líder do governo Bolsonaro na Câmara, brigou feio e propôs em 2021 uma emenda à Constituição para interditar presidente da República na hipótese de incapacidade mental. Algo parecido com a 25ª emenda da Constituição americana. O presidente do partido pelo qual Bolsonaro se elegeu, Gustavo Bebiano, foi nada menos que seu ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Muita proximidade. Durou só um mês no cargo. O deputado Fausto Pinato disse em 2021 que o presidente Jair Bolsonaro pode ter uma grave doença mental que o faz confundir a realidade com ficção e sugeriu uma interdição para tratamento médico. Mas o STF também está levando o Bolsonaro a sério. É? Claro que não. Esse livro aqui, dos jornalistas Felipe Recondo e Luiz Weber, revelou que eles sabiam muito bem o que estava acontecendo na caserna, que não havia a menor chance de golpe, conforme mostrei neste vídeo aqui. O que os preocupa é o bolsonarismo, corrente conservadora que deve fazer maioria no Senado Federal nas próximas eleições. É o Senado que tem o poder de impeachment dos seres supremos. Na viagem na maionese deles, eles acreditam que fazendo o que vem fazendo, vão tirar voto dos conservadores. Os partidos de esquerda que nomearam esses ministros do STF estão definhando, viraram partidos nanicos, correndo o risco de sumir do mapa. Hoje eles só têm 10 dos 81 senadores. Os supremos podem perder poder e até os seus empregos, e é isso que os está preocupando. O líder do governo Lula no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, com medo do seu partido ser varrido do Senado Federal, chegou a propor mudança na regra nas próximas eleições, que vão renovar 2/3 do Senado. Ao invés de votar em 2 senadores, como o eleitor sempre fez, ele quer permitir apenas um voto. Para quê? Para reduzir a chance da direita ocupar as 2 cadeiras em cada estado, tendência que apavora essa gente. Sem chance de aprovação, ele desistiu do projeto. Hoje, os seres supremos se acham o poder moderador, um poder um degrau acima dos demais. Em 2027, podem estar engraxando o sapato de senador. Isso para aqueles que sobreviverem a Donald Trump e seus futuros secretários de Estado, Elon Musk e Marco Rubio, que se tornaram inimigos do STF por conta das tentativas de censura às redes sociais.